Líderes da União Europeia tentaram negociar hoje um cessar-fogo efetivo para o conflito no leste da Ucrânia e também para o impasse sobre o fornecimento de gás da Rússia. Quem traz os detalhes é a correspondente Gisele Garcia. Foram várias rodadas de negociações. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Petro Poroshenko, se encontraram logo cedo. Depois se uniram a líderes da Itália, da Alemanha, da França, do Reino Unido e da Comissão Europeia. A chanceler alemã Angela Merkel mostrou pessimismo ao dizer que a crise na Ucrânia está longe de um fim e que as conversas vão continuar. As negociações buscam um efetivo cessar-fogo no leste da Ucrânia, onde conflitos continuam a acontecer mesmo depois do acordo assinado em 5 de setembro. O presidente russo, Vladimir Putin, garante que vai retirar tropas da região de fronteira. Foi acertado o uso de aviões não tripulados para vigiar o cessar-fogo. Mas, se não houver outros avanços, líderes europeus prometem manter as sanções contra a Rússia. Outro ponto polêmico é o corte de fornecimento de gás da Rússia para a Ucrânia por causa de dívidas que, segundo Moscou, somam mais de 12 bilhões de reais. A Europa, que compra da Rússia 1/3 do gás que consome, teme reflexos do impasse às vésperas do inverno. Um acordo foi iniciado e voltará a ser discutido na próxima semana na Bélgica. As negociações aconteceram em paralelo ao Fórum Ásia-Europa, que reuniu 53 líderes de países dos dois continentes ontem e hoje em Milão, na Itália. Além da crise da Ucrânia, foram discutidas parcerias e medidas para promover o desenvolvimento econômico das nações. E eu converso agora com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. E nessa história do gás, o que há de verdade? A Ucrânia e o restante da Europa podem realmente passar frio no inverno? Boa noite. O risco de cortar o gás existe. Primeiro que há a dívida efetiva da Ucrânia de gás recebido da Rússia que ela não pagou. Segundo lugar, há uma situação de conflito de muito difícil resolução entre a União Europeia e a Rússia. O Putin diz, vou tirar as tropas da fronteira. Só que existe a Crimeia, que está incorporada totalmente à Rússia, que o governo da Ucrânia não aceita e a União Europeia também tem dificuldade de aceitar. Então, quando dizem retirar as tropas, deve incluir também a ideia de retirar da Crimeia, que o Putin nem coloca em discussão. Havendo esse conflito e está chegando o general inverno, aí o risco efetivamente existe, né? Sobre a guerra civil da Ucrânia, há chances reais dela de fato acabar? Existem reais chances de acabar porque o presidente Poroshenko fez uma proposta na direção do que o Putin mencionava, que é a ideia de uma república federativa, portanto, com reconhecimentos relativos de cada região, especialmente das regiões que falam russo e estão mais próximas da Rússia. É preciso ainda entrar em detalhes, que direitos são reconhecidos e tudo mais, e para saber se aqueles que lutam pela secessão aceitam uma situação de república federativa. O Putin não quer ter outra região que se incorpore à Rússia, seria um conflito muito grande e nem o governo da Ucrânia aceitaria. Então, essa solução intermediária convergiria os dois governos. É preciso ver os detalhes, é preciso ver se aqueles que reivindicam a separação aceitam essa proposta. E, Emir, aquelas sanções comerciais impostas pelo Ocidente, pelos Estados Unidos, pela União Europeia, elas de fato fizeram algum efeito, alguma pressão real sobre a Rússia? Ainda produzem algum efeito, não? Algum efeito sim, mas a resposta da Rússia foi avassaladora. Deixar de comprar produtos agrícolas e laticínios da Europa e comprar, por exemplo, da América Latina. Quer dizer, uma substituição em que a Europa, numa situação de recessão, ficou com produção excedente, está queimando produção ou distribuindo gratuitamente, é um golpe duro. Quer dizer, a resposta foi inesperada, reciclando o comércio internacional da Rússia para países latino-americanos, incluído o Brasil. Emir Sader, obrigado. Uma boa noite, bom fim de semana.